Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Eu me chamo Natiele, sou técnica de segurança aqui da Regional 1, na região do Espírito Santo. Nesse momento, eu vou passar para vocês o treinamento de ART padronizada para atividades de portaria. Mas antes de iniciarmos, nós vamos falar sobre a nossa rota de fuga, onde é importante nós observarmos as sinalizações de emergência, que são as placas de saída. Elas nos direcionam para um ponto de encontro. E quando chegarmos nesse ponto de encontro, nós só podemos sair de lá com a equipe de bombeiros, com a aval da equipe de bombeiros, tá? E em caso de emergência nas operações da Vale, nós devemos acionar o SECOM, que é o 0800 28 50 193. E caso esteja em casa, é importante acionar o SAMU 192 ou Bombeiros 193. Nós vamos falar um pouco agora sobre a nossa narrativa cultural, onde nós falamos por que que nós existimos. Temos um propósito, que é existir para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. E em que acreditamos? Nós acreditamos em valores, onde a vida ela está sempre em primeiro lugar. Agir com integridade, valorizar quem faz a nossa empresa, fazer acontecer, respeitar nosso planeta e comunidades. E como agimos? Agimos através de comportamentos-chave e alavancas, onde vamos ter obsessão por segurança e gestão de risco, diálogo aberto e transparente, empoderamento com comprometimento, responsabilidade pelo todo, escutativa e engajamento com a sociedade. E vamos ter também a segurança, o VPS, pessoas, inovação e sustentabilidade. E o que nós buscamos com tudo isso? Nós buscamos ambições, né? Onde uma grande empresa reconhecida pela sociedade, ela pode ser referência em segurança, a melhor operadora e a mais confiável. Pode ser uma organização orientada aos talentos, líder em mineração sustentável e referência em criação e compartilhamento de valores. E vamos ter também nossos compromissos. E onde vem falando aqui, o que eu irei encorajar? Ser quem eu sou e aceitar os outros como ele é, fazer o certo mesmo que ninguém veja, aceitar o erro como parte do processo, escutar ativamente, planejar as atividades, identificar e tratar anomalias. E o que eu irei desencorajar? Nós iremos desencorajar postura de super-herói, síndrome de autopromoção, que é a síndrome do autor, comando e controle, silos e feudos e um ambiente sem desafio. E o que eu não irei tolerar? Nós não iremos tolerar preconceitos e assédios, esconder problemas, cultura do medo e comportamento inseguro. E o objetivo desse treinamento, pessoal, é treinar todas as equipes nas ARTs que foram padronizadas a nível Brasil, identificando passo a passo das atividades, situação de riscos, causa, medida de controle e nível do risco, promovendo assim uma cultura de segurança. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos riscos que estão ali de acordo com a nossa atividade de portaria, tá bom? É, Geralmente vocês já devem ter visto, né? Esse documento ele fica anexado na RT de vocês, fica na parte de trás, onde ali tem todos os riscos e medidas de controle ali referente à sua atividade. E nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre essa atividade. Qual a atividade que é exercida? Que é o controle e liberação de acesso de pessoas, veículos e materiais. E nós vamos ter o seguinte risco: queda, escorregão, tropeço de mesmo nível, onde uma das causas podem ser a desatenção, a pressa, a brincadeira, a falha humana, né? Sinalização inadequada, piso escorregadio, iluminação inadequada, terreno irregular, presença de obstáculo, calçado de segurança ou utilização do descalçado de forma inadequada, utilização de celular em locais de risco e não respeitar os isolamentos. E qual a medida de controle que nós vamos ter para esse risco de queda, escorregão e tropeço de mesmo nível? Nós vamos ter aí a utilização do calçado fornecido pela empresa e realizar a amarração de todos os pontos do cadastro, né? Amarrar a botina até o último furinho. Respeitar as sinalizações, como piso molhado, acesso inadequado e acesso proibido, atravessar apenas na faixa de pedestre e utilizar o caminho seguro. E ao subir e descer a escada, utilizar
sempre o corrimão. Não subir em leiras ou tubulações. Ao identificar algum desvio no acesso, comunique imediatamente o seu líder e evite aglomeração em conversas paralelas. Não utilize o celular ao se movimentar e pare em local seguro, tá? Lembrando também que isso faz parte da nossa regra de ouro número 10, a utilização do celular. Vamos ter o risco também de atingido por descarga atmosférica, onde uma das causas podem ser condições climáticas adversas ou postos de trabalho sem aterramento, ou SPDA. E qual a medida de controle para esse risco? Manter as áreas de trabalho sempre limpas e organizadas. Em caso de alerta vermelho, parar a atividade e se abrigar nos locais com aterramento nas proximidades. Em caso de eventualidade, seguir pela rota de fuga indicada pelas placas e verificar se o posto de trabalho possui aterramento. Lembrando que esse risco aqui ele é classificado como médio, né, dentro da nossa atividade, um risco possível. É, vamos ter o risco também de atropelamento de veículos ou equipamentos automotores, onde a causa nós vamos ter trânsito intenso de veículos e equipamentos, mau posicionamento do encarregado, porteiro, ao utilizar ou realizar as inspeções nos veículos e equipamentos, transitar fora das faixas de pedestre e caminho seguro, comportamento inadequado de terceiros e falta de barreiras de proteção. E qual a medida de controle para isso? É utilizar o colete ou uniforme refletivo nos deslocamentos entre vias e lugares obrigatórios, utilizar a faixa de pedestre e caminho seguro. Nos deslocamentos a pé, não utilizar o aparelho celular durante a caminhada, utilizar apenas parado em local seguro. Garantir barreiras de proteção entre vias de rolamento e postos de trabalho, orientar terceiros em situação de risco durante a inspeção de veículos e garantir que os mesmos estejam inclinados ao solicitar a descida do condutor, né? Esse é um risco considerado médio também. Outro risco que a gente vai ter aqui durante o controle de liberação de acesso de pessoas, veículos e materiais é o risco de prensamento do corpo ou partes do corpo, onde a causa pode ser descumprimento de procedimento, falha humana ou desatenção, falha ou falta de iluminação, abertura e fechamento de portas e portões. E a medida de controle vai ser, durante a vistoria, manter sempre a postura. Para abertura e fechamento de portão de acesso, utilizar a luva fornecida pela empresa, não levantar manualmente as cancelas de acesso, não utilizar o celular durante as atividades e, ao abrir e fechar portas e gavetas, utilizar a alça da maçaneta. Outro risco que vamos ter também durante esse controle e liberação de acesso a pessoas e veículos vai ser ataque de animais peçonhentos e selvagens, onde vamos ter como causa a atividade realizada com presença de vegetação no entorno, presença de animais, limpeza do posto ou o entorno, né? Ali daquele posto de trabalho. E a medida de controle será uso de calçado de segurança fornecido pela empresa, uso de repelente, sua reaplicação conforme o fabricante, descarte de lixo corretamente, não alimentar os animais nos poços, não acessar locais com isolamento e em locais mapeados, utilizar perneira e garantir os 5S dos poços. Vamos ser também como risco, né, para atividade de controle de acesso de pessoas, veículos e materiais, batida contra estrutura e equipamentos, onde uma das causas pode ser a distração, a pressa, mal súbito, falta de sinalização ou desorganização. E a medida de controle para esse risco será utilizar o caminho seguro, utilizar o corrimão ao subir e descer escadas, não deixar objetos fora do seu devido lugar, manter o 5S no ambiente de trabalho, utilizar o celular sempre parado e em local seguro e registrar as condições inseguras dos locais de trabalho. Importantíssimo sempre estarmos registrando essas condições inseguras. Esse risco, ele é considerado médio também. Eh, vamos ter o risco também, durante a nossa atividade, de agressão física, onde uma das causas pode ser o descontrole emocional, desconhecimento de normas internas, estresse, consumo de álcool e drogas, abordagem
por parte de terceiros, manifestações sociais e trabalhistas, ofensas e ou discussões e assédio moral. E a medida de controle para esse risco de agressão física será evitar distrações, brincadeiras no ambiente de trabalho, manter-se atento e vigilante ao seu redor, tenha entendimento do procedimento de portaria, ser sempre cordial nas abordagens, em caso de dúvidas, acionar o líder imediato e, se necessário, acionar o pai da unidade, que é o SECOM, o 0800 2850 193. Vamos ter o risco também de incêndio ali durante essa atividade, né? E uma das causas ou para esse risco pode ser a falta de aterramento, fatores internos como mau uso dos equipamentos, a ausência de identificação de voltagem, presença indevida de fontes de ignição, sabotagem ou curto-circuito. E a medida de controle para esse risco, pessoal? Vamos ter aqui como medida de controle identificar a voltagem dos equipamentos antes de ligá-lo à tomada. Todas as tomadas do posto devem ser identificadas de acordo com as voltagens corretas, conforme NR10. Então, cada tomada tem que ter lá 127 volts, 220 volts, tudo tem que estar identificadinho, né, justamente para evitar incidentes aí. Não utilizar estação, não utilizar extensões IT ou adaptadores para equipamentos. Verificar os extintores de incêndio e, caso encontre uma anomalia, comunicar aos líderes imediatamente. Em caso de incêndio, seguir pela rota de fuga indicada no posto até o ponto de encontro. Permanecer no local até a liberação das equipes responsáveis. E, se necessário, acionar o pai da unidade, que é o SECOM, o 0800 2850 193. Vamos ter o risco também, durante o controle e liberação de acesso de pessoas, veículos e materiais, contato com superfície energizada, onde a causa pode ser fiação exposta, uso de extensões danificadas, uso de adaptadores para ligar equipamentos celulares, quadro de energia e tomadas, falta de sinalização e a medida de controle para esse risco vai ser não utilizar extensões e adaptadores inapropriados, utilizar filtro de linha, garantir fiação protegida em eletrodutos conforme NR10 e sinalizar a voltagem de tomadas e quadros de energia conforme a NR10. O risco para essa atividade também vai ser risco médio. Eh, Vamos ter o risco também de colapso de estruturas, equipamentos e edificações, onde podemos ter como causa uma tenda mal fixada, tenda fora de padrão e projeto, e condições adversas, como chuva e vento. E a medida de controle vai ser garantir que as estruturas das tendas estejam afixadas. Tendas acima de 25 metros quadrados, elas devem possuir projetos, registrar as condições seguras também no posto de trabalho. Vamos ter o risco de queda de pessoas de nível diferente, né? Então, qual a causa para esse risco? Transitar fora do caminho seguro, áreas com taludes, descer e subir escadas, falta de sinalização, uso do celular de forma inadequada e a medida de controle, barreiras físicas, respeitar as sinalizações, utilizar celular apenas parado e em local seguro e ao descer e subir as escadas, olhar o local onde está pisando e utilizar sempre o corrimão. Registrar as condições seguras do posto de trabalho também, tá bom? Então, nós vamos ter aqui esse risco classificado como médio. Vamos ter o risco de contato com superfícies cortantes, perfurantes ou abrasivas, onde temos aqui a causa como utilização de objetos cortantes, como a faca, tesoura ou grampeador. E qual a medida de controle para esse risco de contato com superfície cortante, perfurante ou abrasiva? A medida de controle vai ser utilizar objetos apenas para os seus destinos. Facas, tesouras apenas sem ponta. Proibir a utilização de material perfuro-cortante do tipo estilete. E registrar as condições seguras do posto de trabalho. Então, pessoal, é importante a gente sempre estar fazendo a leitura desse documento, tá? É importante nós conhecermos todos os riscos das nossas atividades e
e as medidas de controle ali existentes para aquele risco. Importante lembrar também que a nossa RT ela faz parte da regra de ouro número 9, onde fala sobre análise de risco, que fala que nunca devemos realizar uma atividade sem conhecer seus riscos e cumprir todas as medidas de controle exigidas. Então, nós precisamos estar por dentro desse documento, precisamos conhecer esse documento e qualquer dúvida que tivermos, nós devemos pontuar, né, imediatamente para que essa dúvida ela seja esclarecida aí da melhor forma. E outro ponto importante é que se algum risco, né, que não estava mapeado na sua RT, que são os riscos circunstanciais, ele aparecer no seu posto de trabalho, você vai mapear esse risco, né, eh, e informar, né, para o seu técnico de segurança ali sobre aquele risco ali existente, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, procure a TST responsável para que a dúvida seja esclarecida. No mais, muito obrigada a todos, por estarem, né, por acompanhar esse treinamento até aqui. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para poder ajudá-los, tá bom? Boa tarde a todos, até mais.